Olá, caríssimos ouvintes, diletos espectadores, estimados internautas do programa Embalo Total da Rádio Palmeira FM 104,1, a sintonia que virou mania. É o Complexo Edival Gaia de Comunicação indo mais longe para ficar cada vez mais perto de você. E agora a gente passa a fazer a narrativa da nossa área policial em termos do nosso estado de Alagoas, tudo aquilo que aconteceu na seara da criminalidade, dos acidentes nas últimas 24 horas. E é claro, o maior e o mais completo relato vocês só conferem aqui na 104,1 com essa comunicadora que vos fala, comigo mesma, Aline Canuto. Começo narrando que Major da PM é preso com armas de fogo e é investigado por estupro de sogra. Um major da reserva remunerada da Polícia Militar foi preso no bairro Poeira, em Marechal Deodoro, por posse ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu após denúncias de que o oficial seria o responsável por abusar sexualmente da própria sogra de 85 anos de idade. Informações policiais apontam que guarnições da Ronda Ostensiva Tática Motorizada, ROTAM, da Polícia Militar foram acionadas para averiguar denúncias graves contra o oficial. No local, os policiais apreenderam 4 armas de fogo, incluindo uma com a remuneração raspada, com a numeração raspada, além de uma quantia em dinheiro não divulgada. Uma das armas teria sido utilizada anteriormente para ameaçar uma filha do acusado. Ele é suspeito de estuprar a própria sogra, uma idosa de 85 anos com mobilidade reduzida. Misericórdia, né? A Polícia Militar do Estado de Alagoas está precisando de cuidados, viu? E cuidados urgentes, emergenciais, porque não é brincadeira o que a gente vem notificando com uma certa constância, principalmente nos últimos dias, acerca da nossa corporação da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Misericórdia, Senhor. Trator tomba e condutor fica ferido em Rio Largo. Um trator tombou ontem, segunda-feira, dia 9 de junho, deixou um homem de 33 anos ferido nas imediações da Praça Humaitá, centro da cidade de Rio Largo, região metropolitana de Maceió. E a gente também disponibilizou em nosso canal do YouTube, tá? Na seção de shorts estava lá. Testemunhas relataram que o operador da máquina teria tentado realizar uma curva brusca à direita logo após atravessar a linha férrea, o que provocou a perda de equilíbrio e o tombamento do trator. Com o acidente, o condutor ficou ferido. Uma unidade do SAMU esteve no local e encontrou a vítima já fora do veículo. Ele reclamava de dores no quadril e apresentava confusão mental durante o atendimento pré-hospitalar. Após os primeiros socorros, ele foi levado ao Hospital Ibigato em Rio Largo. E apesar do susto, graças a Deus, nenhuma anormalidade dentro da saúde do próprio condutor do veículo. Só apenas o tremendo susto, que na realidade, Jorge, denominaram aqui de trator, mas foi muito além do que um trator, foi uma retroescavadeira, que é enorme. Trago à tona que 4 toneladas de lixo são retirados de residência em Maceió. 4 toneladas foram retiradas de uma residência ontem. O imóvel fica localizado no bairro Santa Lúcia, em Maceió, e a operação aconteceu após uma denúncia anônima. A ação foi uma operação conjunta entre a Vigilância Sanitária de Maceió, a Visa, com a Autarquia de Desenvolvimento Sustentável e Limpeza Urbana, a LURB, bem como a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. De acordo com o chefe especial da Visa, o Ayrton Santos, a vigilância realizou uma inspeção e foi constatado que o local era insalubre, além de ser constatado também a presença de roedores, baratas e outros insetos. Pormenorizo que indígenas bloqueiam BR-101 em protesto contra PL que altera a demarcação de terras. Um grupo de indígenas bloqueou ontem um trecho da BR-101 nas imediações de Joaquim Gomes. Os 2 trechos foram liberados somente ontem à tarde. A gente também anunciou com exclusividade, né, nossa edição da última segunda-feira, ontem, 9 de junho, do Embalo Total, segundo tempo, se não estou equivocada. Os indígenas bloquearam os 2 sentidos da rodovia com o auxílio de materiais inflamáveis, como pneus e madeira, com auxílio de fogo. De acordo com a polícia, os indígenas protestavam contra a alteração do projeto de lei referente à demarcação das terras indígenas. Elenco que Polícia Civil investiga desaparecimento de padeiro. O carro foi encontrado abandonado.
Caríssimos, familiares de Efraim Feitosa de Oliveira, de 29 anos, buscam por informações que levem à localização do padeiro, que está desaparecido já fazem 5 dias hoje, nesta terça-feira, dia 10 de junho. Após o sumiço, a Polícia Civil de Alagoas entrou no caso e deu início às investigações. De acordo com dados repassados pela família, desde a quinta-feira semana passada, Efraim Feitosa trabalhou normalmente em uma panificação no bairro do Tabuleiro do Martins. Após o expediente, ele teria informado que estava retornando para casa na cidade do Pilar. No entanto, o padeiro não chegou ao destino e não foi localizado até então. Ainda na própria quinta-feira, dia 5 de junho, os parentes, percebendo a demora de Efraim Feitosa em voltar para casa, iniciaram as buscas pelo rapaz na região. Naquele momento, nada foi encontrado. Contudo, na sexta-feira, dia 6 de junho, em novas buscas, os familiares encontraram o carro do padeiro próximo ao povoado Primavera, que fica entre as cidades de Satuba e Pilar. O veículo apresentava alguns danos, indicando que poderia ter se envolvido em um acidente. O boletim de ocorrências foi registrado na sexta-feira. O caso passou a ser investigado pelo setor de pessoas desaparecidas da Polícia Civil, que deve ouvir familiares de Efraim Feitosa ainda esta semana. A família é o principal nas investigações, o elo principal, porque tem informações sobre o desaparecido. No boletim de ocorrências, o genitor não tinha passado muitas informações sobre o desaparecido, nem como o veículo tinha sido encontrado. Por isso, o pai do senhor Efraim foi convocado a prestar esclarecimentos para conseguir que a polícia consiga unir o máximo de provas, e de indícios necessários para a elucidação desse mistério. Ao tempo que a própria Polícia Civil pede que aqueles que tiverem informações importantes sobre o caso entrem em contato, por gentileza, através do Disque Denúncia com a própria Polícia Civil, através do 181, a Polícia Militar. O sigilo é garantido. Pormenorizo que suspeito de liderar tráfico de drogas morre após confronto com a PM. Um jovem de 24 anos, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na cidade de Rio Largo, morreu após trocar tiros com policiais militares do 8º BPM, em uma região conhecida como Mata do Riachão, zona rural de Rio Largo. Segundo dados da Polícia Militar, as guarnições receberam a informação via denúncia anônima de que existia um grupo armado na localidade. Durante o patrulhamento, os militares se depararam com 5 suspeitos. 3 deles atiraram contra as guarnições, que revidaram. Um dos criminosos acabou baleado no confronto. Ele foi socorrido ao hospital Ibigato Falcão, mas não resistiu e entrou em óbito. Os demais elementos conseguiram fugir do cerco policial em uma região da mata. Nessa ação, os policiais apreenderam 2 pistolas, 85 munições calibre 380 e 33 de 9 milímetros, maconha, crack, cocaína, 2 balanças de precisão, 3 motocicletas, sendo 2 com queixa de roubo, balaclava e celulares. Narro que homem é assassinado a tiros na porta de casa. Um homem foi morto a tiros no bairro Vergel do Lago, região da orla lagunar de Maceió. O nome da vítima foi preservado. De acordo com informações contidas no relatório do CIOSP, o crime aconteceu por volta das 20h50 nas proximidades de um local denominado como Esquina dos Frangos, logo após o posto da própria PM. De acordo com informações do padrasto da vítima, ele ouviu disparos de arma de fogo e, ao sair para verificar, encontrou o enteado já caído e sem vida. A vítima, que usava tornozeleira eletrônica, apresentava ferimentos por arma de fogo no braço esquerdo e na cabeça. Trago à tona que Polícia Civil detalha terror vivido por adolescentes mantidas em cárcere, medo constante de sofrer abusos. Novas informações repassadas pela Polícia Civil de Alagoas ontem trouxeram à tona detalhes sobre o caso das 3 adolescentes resgatadas no município de Marechal Deodoro após denúncia da mãe de uma das vítimas. De acordo com a delegada doutora Daniela Camargo, a vítima conseguiu enviar uma mensagem via Instagram informando que estava presa em uma residência sob o poder de um homem de 61 anos. Ainda conforme o relato, o suspeito teria tentado forçá-la a praticar relações sexuais e, diante da recusa, a agrediu com um tapa no rosto.
Na mensagem, a adolescente também revelou que havia outras 2 meninas no local com idades entre 12 e 14 anos. Abre aspas. As jovens foram levadas com a promessa de trabalho na produção de fogos de artifício. Seriam pagas por isso, mas ao chegarem à residência foram impedidas de sair. O autor as mantinha em situação análoga à escravidão, declarou a delegada. Anuncio que governador determina a criação de comissão especial para investigar a fuga de Major. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, determinou a criação de uma comissão especial para apurar as circunstâncias da fuga do Major Pedro Silva, da Academia de Polícia Militar, no último sábado, dia 7 de junho. Após a fuga, o oficial invadiu a casa da ex-companheira, como todos nós sabemos, e assassinou de maneira brutal o seu ex-cunhado, sargento da reserva da Polícia Militar, o senhor Altamir Moura Galvão de Lima, de 61 anos de idade, e seu próprio filho, o Pierre Victor Pereira Silva, de 10 anos, que morava aqui em Palmeira dos Índios e que hoje aconteceu o sepultamento do mesmo às 10 horas no cemitério São Gonçalo, aqui na Princesinha do Sertão, sob forte clamor da sociedade e da coletividade, ao tempo em que balões brancos foram soltados, bem como aplausos, e um silêncio predominou durante o cortejo até o cemitério São Gonçalo, aqui em Palmeira dos Índios. Na sequência, já sabemos que o mesmo, o Major Pedro Silva, morto por policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. E durante o lançamento do programa Corações da Paz, o governador Paulo Dantas ressaltou que a comissão que foi criada pelo comandante-geral da Polícia Militar aqui em Alagoas, o coronel Paulo Amorim, bem como 3 outros delegados da Polícia Civil que foram designados pelo diretor-geral, Gustavo Xavier. Também mencionamos nesta mesma manhã de terça-feira, dia 10 de junho, que já foi mudado o comando geral, tá, da PM, aqui lá em Maceió, Alagoas, tá? Lá na capital alagoana. E a gente também colocou em destaque a troca do comando da Academia da Polícia Militar. Ao passo que já informo, tá, o nome do novo comandante. Antes era o comando do coronel Mário Antônio Oliveira Xavier Bastos, o comando até então, até ontem, segunda-feira. E primeiras horas desta manhã de terça-feira era dele, do coronel Mário Antônio Oliveira Xavier Bastos. E agora a corporação da Polícia Militar lá na capital alagoana, em Maceió, passou a ser, a partir da manhã desta terça-feira, 10 de junho, do coronel Carlos José Azevedo Santos, que antes ele liderava o comando do policiamento especializado, o CPE. E abre aspas, assim se pronunciou o governador. Esse cidadão criminoso estava no sistema prisional alagoano e foi concedida por meio de uma decisão judicial a transferência para a academia da PM, da Polícia Militar, o que certamente facilitou a sua fuga. Solicitei que o comandante da corporação, coronel Paulo Amorim, e 3 delegados investiguem como e qual foi a falha para a saída dele da academia da Polícia Militar, informou Sua Excelência o governador Paulo Dantas. Pormenorizo que homem ameaça esfaquear a esposa por causa de mamadeira de filho. Um homem foi preso após invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la com uma faca no Tabuleiro do Martins, em Maceió. O caso foi registrado por volta das 20 horas e 20 minutos nas proximidades de uma empresa de materiais de construção. De acordo com o relato da vítima, o ex-companheiro entrou em sua residência armado e ameaçou-a durante uma discussão motivada por uma mamadeira do filho do casal, que atualmente vivia sob a guarda do pai. Quando a equipe policial chegou, o homem já havia fugido, mas foi localizado logo depois nas redondezas. Durante a abordagem, o suspeito admitiu que estava na casa da ex-companheira, mas negou ter feito ameaças com a faca. Ele apresentava sinais claros de embriaguez. Diante da situação, os policiais o prenderam em flagrante de delito. Adiciono aos ocorridos nas últimas 24 horas em nosso estado de Alagoas que populares encontraram um homem morto a tiros no meio de via. O homem foi encontrado morto em uma via pública lá no bairro Clima Bom, periferia de Maceió.
o nome dele foi preservado. De acordo com informações contidas no relatório do CIOSP, esse crime aconteceu por volta das 22 horas. De imediato, a área foi isolada pela polícia para preservar o local do crime, enquanto equipes especializadas foram acionadas. Testemunhas que estavam nas imediações foram identificadas e prestaram depoimentos à polícia. E finalizo aqui exaurindo nossa área policial, as últimas 24 horas pertencente a todo o nosso estado de Alagoas, que Major usou filhos para fugir de prisão antes de matar a criança e ex-cunhado. Vira e volta, não tem como. Toda a imprensa só se debruça a essa tragédia que acometeu o estado de Alagoas no último final de semana, dia 7 de junho. Major usou filhos e a Polícia Civil aqui do nosso estado, bem como a Corregedoria da PM, investigam como o senhor Pedro Silva, de 58 anos, conseguiu escapar, onde estava preso por violência doméstica antes de cometer o duplo homicídio, dia 7 de junho, último sábado, lá na capital alagoana. Nesse sentido, as informações apontam que o militar usou os próprios filhos para facilitar a fuga. De acordo com as informações, o major teria manipulado a situação, envolvendo os filhos para conseguir deixar a unidade militar sem levantar suspeitas. Vale ressaltar que Silva estava detido desde janeiro, após denúncias de agressões e ameaças contra a ex-companheira. Após a fuga, a gente já sabe como tudo aconteceu. O major tinha se deslocado até a residência da ex-mulher, localizada na rua Manaus, no bairro do Prado, onde invadiu imóvel armado. No local, ele manteve 5 pessoas reféns, a ex-companheira, o irmão e a irmã dela, além de 2 crianças, os próprios filhos de 3 e 10 anos de idade, respectivamente. Durante a ação, o major assassinou o filho mais velho, Pierre Victor Pereira Silva, de 10 anos, e o ex-cunhado, o sargento aposentado da PM, o senhor Altamir Moura Galvão de Lima. As autoridades descreveram a cena do crime como carnificina. E as negociações foram conduzidas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, com o apoio da filha mais velha do major, de 32 anos. Isso porque, caríssimos, ela era a única com quem o homem aceitava conversar. Pasme, ainda teve isso. E também, apesar das tentativas de convencimento, Pedro insistiu, o major, e acabou morto durante a intervenção do BOP. E agora as investigações continuam para esclarecer maiores detalhes envolvendo esse duplo homicídio. E algumas pessoas ficam nos questionando o que é carnificina. É um massacre, uma matança em grande escala de pessoas, muitas vezes em contexto de guerra ou conflito. Mas a maioria das autoridades aqui no nosso estado de Alagoas preferiu intitular de carnificina esse duplo homicídio de maneira cruel. E principalmente com tantos agravantes, porque se tratam de pessoas da própria família. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final em tudo aquilo que aconteceu na área policial do nosso estado de Alagoas. O maior e o mais completo relato vocês só conferem aqui, no Embalo Total, na Rádio Palmeira FM, com a Aline Canuto.